Um rei desesperado. Uma prática proibida. O encontro que abalou um reino inteiro. Bem-vindos à história da única sessão de necromancia detalhada em toda a Bíblia. Antes de ser um pecado, antes de ser um tabu, consultar os mortos era uma prática temida e estritamente proibida pela lei de Moisés. Mas na véspera da batalha que decidiria seu destino, o rei Saul, consumido pelo medo e pela culpa, quebraria essa lei fundamental. Esta é a história do encontro mais assombroso e controverso do Antigo Testamento. O encontro entre um rei amaldiçoado e a misteriosa médium de Endor. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores tabus bíblicos já revelados. Saul, o primeiro rei de Israel, começou seu reinado como um herói, mas terminou em desgraça. Sua queda foi selada pela desobediência direta a Deus. O profeta Samuel, seu principal conselheiro e a voz divina na terra, havia morrido, deixando um vácuo de poder e orientação. Agora Saul se via encurralado, com um exército filisteu poderosíssimo marchando em sua direção. Ele buscou desesperadamente uma palavra de Deus, tentou consultar os céus através de sonhos, de profetas e até do Urim e Tumim, os objetos sagrados de adivinhação. Mas a resposta foi um silêncio aterrador. Deus havia se calado para Saul. E esse silêncio era mais assustador do que qualquer exército inimigo. Foi nesse abismo de desespero que Saul tomou a decisão que o condenaria para sempre. Ironicamente, ele mesmo havia ordenado a expulsão de todos os necromantes e adivinhos de Israel, purificando a terra dessas práticas proibidas. Mas agora, em segredo, ele perguntou aos seus servos: "Ainda resta alguém? Encontrem para mim uma mulher que consulta os mortos." E eles responderam: "Havia uma, escondida na cidade de Endor, uma médium que havia escapado à sua própria perseguição." O rei estava prestes a buscar ajuda na escuridão que ele mesmo tentou extinguir. Sob o manto da noite, Saul se disfarçou, trocando suas vestes reais por trajes de um homem comum. Acompanhado por 2 servos leais, ele viajou pelo território inimigo até a morada da mulher em Endor. Ao encontrá-la, ele foi direto ao ponto: "Quero que invoque um espírito para mim." A mulher, desconfiada e temendo por sua vida, lembrou-o do decreto do próprio rei Saul contra a necromancia, uma prática punida com a morte. Mas Saul, o rei disfarçado que criou a lei, jurou em nome do Senhor que nenhum mal lhe aconteceria. Ele deu sua palavra, selando um pacto perigoso. "Quem devo invocar?" ela perguntou. E Saul respondeu com um nome que ecoava em sua consciência: Samuel. No momento em que a mulher iniciou o ritual, algo extraordinário e aterrorizante aconteceu. Ela não viu um fantasma comum. Ela soltou um grito de puro pavor. A Bíblia diz que ela viu deuses subindo da terra. Naquele instante, ela soube. Ela olhou para o homem disfarçado e exclamou: "Por que me enganaste? Tu és Saul." A aparição era tão poderosa, tão real, que revelou a identidade do rei. A mulher descreveu a visão. Um ancião, envolto em um manto. Ao ouvir a descrição, Saul não teve dúvidas. Ele caiu com o rosto em terra, prostrando-se não diante de um espírito qualquer, mas diante daquele que foi seu mentor e juiz. A voz de Samuel então cortou o silêncio da caverna, gelada e severa. "Por que perturbaste o meu repouso, chamando-me?" Sem esperar resposta, o espírito proferiu a sentença final, a profecia que confirmaria o pior medo de Saul. Deus havia rasgado o reino de suas mãos e o entregara a Davi. E a condenação não parava aí. "Amanhã", disse Samuel, "tu e teus filhos estarão comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus." Naquela caverna escura, Saul não encontrou consolo, mas a certeza absoluta de sua morte e da derrota de seu povo. O que realmente aconteceu naquela noite em Endor? A discussão teológica dura milênios. A interpretação tradicional e a mais direta do texto é que Deus, em um ato soberano e excepcional, permitiu que o verdadeiro espírito do profeta Samuel aparecesse. Não foi um truque da mulher ou o poder de um ritual pagão. Foi um milagre judicial. Deus usou o profeta morto para entregar pessoalmente a sentença final a um rei desobediente, demonstrando seu poder absoluto até mesmo sobre a morte. Samuel não veio para aconselhar, mas para julgar. Sua aparição foi a última e terrível mensagem de Deus para Saul. Contudo, outras correntes teológicas oferecem explicações diferentes. Alguns argumentam que a necromancia é uma porta para o engano, e que o que apareceu não foi Samuel, mas um demônio disfarçado.
um espírito mentiroso que se aproveitou do desespero de Saul para atormentá-lo, misturando verdade sobre a batalha com a ilusão da identidade de Samuel. Outra visão sugere que tudo não passou de uma fraude ou uma alucinação coletiva. A mulher, uma charlatã habilidosa, poderia ter enganado um rei mentalmente instável, ou o próprio estado de pânico de Saul poderia tê-lo feito ver e ouvir o que mais temia. Apesar dessas teorias, é notável que o texto bíblico trata a aparição como se fosse, de fato, o próprio Samuel, registrando seu diálogo e profecia como autênticos. A bruxa de Endor, como ficou conhecida, tornou-se um arquétipo poderoso na cultura ocidental. Ela é a médium por excelência, a figura misteriosa que habita a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua história transcendeu a Bíblia, entrando no imaginário do ocultismo, da literatura e da arte como um símbolo do conhecimento proibido. Ela levanta questões profundas que ainda nos assombram. Até que ponto o desespero pode nos levar? Temos controle sobre nosso destino ou estamos presos a uma profecia? E quais são os verdadeiros perigos de tentar desvendar os mistérios da morte? A mulher de Endor não é simplesmente uma feiticeira. Ela representa o fascínio perigoso pelo proibido e as consequências devastadoras de buscar respostas nos lugares errados, uma lição sobre a tênue linha entre a fé e a superstição, entre a esperança e a danação. No final, a bruxa de Endor não é a protagonista desta história, nem uma vilã, nem uma heroína. Ela é um instrumento, um catalisador em um drama cósmico entre um rei caído e seu Deus. Sua história é um lembrete solene e sombrio de que algumas portas, uma vez abertas, podem liberar verdades terríveis das quais não podemos escapar. No dia seguinte, a profecia de Samuel se cumpriu. Saul e seus filhos morreram na batalha do Monte Gilboa, e Israel foi derrotado. O eco daquela noite em Endor ressoou até o fim. Mas e você? O que acha? Foi o verdadeiro espírito de Samuel que apareceu? Um demônio enganador? Ou uma fraude? A discussão continua viva há milênios, e eu quero saber a sua opinião nos comentários. Se você gostou de mergulhar neste mistério, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais investigações sobre as histórias mais fascinantes e enigmáticas de todos os tempos. Obrigado por assistir e até a próxima.